E aí, moçada, tudo bem com vocês? Ó, vamos dar continuidade no assunto de geografia, tá certo? Ó, moçada, só lembrando que na aula anterior eu compartilhei um texto com vocês que falava sobre o crescimento da população brasileira, tá? E aí, em relação ao crescimento, a dinâmica da população brasileira, o crescimento só tem duas formas, né, da gente aumentar a população. Uma é através do crescimento vegetativo natural, que eu vou falar daqui a pouco, e outra é através da imigração, que foi o texto que eu compartilhei na aula anterior com vocês, perfeito? Então, só lembrando, tá, que o processo de imigração do Brasil, ele começa, né, o processo de chegada, o início, tá certo, desse processo, e começa quando os portugueses inseriram mão de obra escrava, tá certo, no Brasil, ok? E aí esse processo de imigração ele vai aumentando ao longo do tempo, ok? Se vocês perceberem aqui nesse gráfico, ó, o número de imigrantes que chegam ao Brasil vai ao longo do tempo crescendo, né, até que chega o seu pico máximo, que é quando acaba a escravidão no Brasil, e aí necessita-se, né, de ter mão de obra, ok? Cada vez mais mão de obra para trabalhar. E aí, o que acontece? O Brasil começa a receber migrantes de outras partes do mundo, da Europa, sobretudo, né? Os europeus começam a migrar para o Brasil em grande quantidade, ok? Sobretudo nos períodos de guerra. Só lembrando que nesse período aí a Europa vivia, né, catástrofes como guerra, fome, epidemias, miséria. Então a população migrou muito para outras partes do mundo, para o Brasil, sobretudo, também, né? Ok? Tá certo? Perfeito? Então, vamos falar, vocês já devem ter lido esse material, né? Agora a gente fala sobre, tá? Deixa eu colocar aqui, o crescimento vegetativo, ok? Bem, olha aí, o que é crescimento vegetativo? Eu acho que vocês não devem lembrar desse assunto do ano passado. O crescimento vegetativo nada mais é do que o crescimento natural da população, o crescimento espontâneo da população. E esse crescimento vegetativo é um número, é um índice que vai ser expresso através da diferença entre a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Tá? É uma equaçãozinha, gente. Ok? Uma equaçãozinha que mede lá o quanto a população cresceu. Tá certo? Tá aqui, tá, ó, a equaçãozinha bonitinha. O CV nada mais é do que a taxa de natalidade. Gomes, o que é a taxa de natalidade? É o número de pessoas que nasceram vivas, completaram um ano de idade, menos a taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? Pessoa que morreu, cara. Né? Quem morreu, tá certo? Bem, a diferença, olha lá, a subtração, como tu fala em matemática, a diferença entre esses dois índices é o meu CV, é o crescimento vegetativo. Ó. Por exemplo, se a minha taxa, como é uma taxa dada em porcentagem, tá, gente? Se a minha taxa, por exemplo, for de 13%, a minha taxa de natalidade for de 13% e a minha de mortalidade for 6%, o CV dessa população vai ser de 7%. Vai ter um crescimento vegetativo positivo, ok? É dessa forma que a gente acha, então, o crescimento vegetativo da população, tá certo? Ok? Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Brasil, taxas de natalidade, de mortalidade e crescimento natural da população por 100 mil habitantes, desde lá do começo do século até o ano passado. O que acontece? Ó, no tracejado aqui, tá, de lilás eu tenho a minha taxa de natalidade e o meu tracejado em verde eu tenho a minha taxa de mortalidade. Ok? Quanto maior a distância entre um e o outro, né? Ok? Mais diferente, mais ou maior vai ser o meu CV ou menor vai ser o meu CV, tá certo? Vai variar muito o crescimento vegetativo, ou para mais ou para menos. Quanto maior a diferença entre esses dois, ó, no gráfico, maior vai ser a minha variação do CV, do crescimento vegetativo. Por exemplo, se eu pegar aqui o crescimento vegetativo do Brasil em 1900, eu fizer essa diferença, vamos tomar que aqui é 30 e aqui é 45,
Se eu fizer essa diferença aqui, 30 menos 45, o meu CV lá no início vai ser de 15%. Ou seja, o Brasil cresceu lá em 1900 15% em relação à população total. Ou seja, se o Brasil tivesse, só exemplo, se o Brasil tivesse 100, significa que 100 pessoas, vamos colocar aqui, o Brasil cresceu 15, né? 15 pessoas foram incrementadas na população. E à medida que o tempo vai passando, percebe que as linhas tracejadas vão ficando cada vez mais próximas. Significa que o crescimento vegetativo do Brasil, ao longo do século, tá, passado, vem diminuindo, vem estreitando, e até que nos dias atuais o CV do Brasil é extremamente baixo, é um crescimento vegetativo que tende a ser nulo. Em outras palavras, a população do Brasil está crescendo pouco, gente. Ok? Eu acho que a gente já falou isso em aulas passadas, né, no assunto de Europa, que alguns países têm esse gráfico aqui, a linha é tão junta que o crescimento é nulo. Ou seja, a mesma quantidade de pessoas que morreram foi as mesmas quantidades de pessoas que nasceram. E em outros países, a taxa do crescimento vegetativo é negativo. Ou seja, está nascendo pouca gente, ok? E morrendo mais do que nascendo. Não sei se deu para entender. Tá? Ok? Né? São características de países, por exemplo, como a Itália, gente. A Itália, o crescimento é em alguns períodos. Eu não sei como é que está o crescimento vegetativo atual, mas de 2000 em diante, teve em alguns censos, tiveram, perdão, em alguns censos que o crescimento da população italiana era negativo. O CV era negativo. Ou seja, a população estava envelhecendo e estava nascendo poucas pessoas. Ok? Beleza? Tranquilo? Tá certo? Bem, gente, vamos dar uma olhada em outro índice aqui, que é o de natalidade e de fecundidade. Isso também está caindo no Brasil, perfeito? Ok, a taxa de natalidade, como eu já falei para vocês, é o número de pessoas que nascem, não é isso? Que completam aí que completam um ano de idade, perfeito? A taxa de fecundidade, gente, é o número de filhos que a mulher pode ter no seu período reprodutivo, ok? De 15 a 49 anos aí, aproximadamente, né? Não é de 15 porque, assim, pressupõe que a mulher entra no seu período reprodutivo, né, a partir dos 15 anos de idade, então ela já pode ter filho, tá certo? Gomes, mas aí é criança e tal, isso aí é uma outra história, tá, gente? Mas aí, biologicamente, a gente considera como de 15 a 49 anos, tá certo? A taxa de fecundidade no Brasil também vem caindo, gente, ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos, tá? Ao longo do tempo. Isso é notório no Brasil. Tá? A gente tinha um modelo de família lá, né, que de 3, 4, 5 filhos. Hoje, no máximo, por cima, a mulher está tendo aí 2 filhos. Aí tu vai falar, Gomes, mas aí conheço uma mulher que perto de casa tem, sei lá, 6. Isso aí é a exceção, gente. A regra é que as mulheres hoje estão tendo cada vez menos filhos. E no máximo 2, cara. Isso no máximo, tá certo? Quando ela tem bem dinheiro para criar, tá certo? Algumas, por exemplo, nem filho estão tendo mais, porque ter filho demanda despesa, tempo, etc, etc. Então, olha lá, gente, de modo geral, a taxa de fecundidade, tá, é o número na verdade, é a possibilidade que a mulher, né, o número de filhos que a mulher pode ter no período de 15 a 49 anos, tá certo? A taxa de natalidade a gente já falou, perfeito, ok? E aí a gente chega aqui quase no finalzinho desse nosso assunto, que é a redução da mortalidade e o aumento da expectativa de vida. No Brasil, graças a Deus, a mortalidade infantil vem caindo desde de 1970, tá certo? Então, as crianças que morrem antes de completar de um ano de idade vem diminuindo significativamente ao longo dos anos, tá? Sobretudo porque o Brasil avançou na questão da medicina, tá certo? Na prevenção de doenças que antigamente matavam, como por exemplo sarampo,
avançou no sistema de vacinação, ok? Então, isso fez com que houvesse, na verdade, a redução da taxa de mortalidade no Brasil. E aí, se eu reduzo a taxa de mortalidade e aumento uns outros fatores que vão beneficiar a população, né, como aumento de renda, saúde, etc, etc, eu aumento a expectativa de vida. Vocês já devem estar sabendo que expectativa de vida nada mais é que a quantidade de tempo que uma população pode viver. No Brasil também vem aumentando, graças a Deus, nos últimos anos, perfeito? Bem, moçada, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agora é com vocês. Leiam o material e façam as atividades. Até mais, abraço.